Olhai os lírios do campo. Esse título de um livro de Érico Veríssimo, e olha o que ele diz. Precisamos, entretanto, dar sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves dos céus. Essa percepção de vida, de que nós estamos vivendo em um tempo muito corrido e que precisamos dar uma pausa, é algo que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman vai falar nos seus livros e vai demonstrar o quanto a ansiedade global tem aumentado. Ele conta uma anedota do bêbado que procurava uma cédula de dinheiro sob a luz de um poste de iluminação, não porque a tivesse perdido ali, mas porque aquele era o ponto mais iluminado da calçada. Ele conta essa anedota para exemplificar o que nós estamos fazendo hoje. Nós transferimos a ansiedade da insegurança do Brasil, a instabilidade global da economia, para o campo da segurança privada. Isso significa que nós olhamos para o mundo, olhamos para o Brasil e ficamos tão inseguros com tudo que acontece e trazemos para dentro do nosso corpo, trazemos para a nossa família. E quando percebemos que não conseguimos resolver todas as coisas, nós então sofremos as consequências da ansiedade. Nós então estamos todos sobrecarregados, as incertezas da vida nós temos, cada um de nós sofremos com a insegurança de nosso país e do mundo. Vêm então as aflições e essas aflições então nos acomete e nós então ficamos doentes. Assim, nós nos tornamos mais vulneráveis àquilo que a palavra de Deus diz, vulneráveis às tentações e vulneráveis aos pecados. Nós então duvidamos até das coisas de Deus, dos princípios elementares da fé cristã. Com isso, nós então perdemos até a nossa fé e nós vivemos como as pessoas que não conhecem Jesus. Mas o que Jesus vai nos dizer? O que a palavra de Deus nos ensina? Vamos ouvir o que Jesus tem para nos dizer nesse dia. A ansiosa solicitude pela vida. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corpos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai a esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nessa belíssima palavra
dita por Jesus, ele quer convidar os discípulos a enxergar o mundo que até então eles não viam. Jesus quer que eles entendam que o reino de Deus é diferente do reino desse mundo. Então Jesus chama os discípulos e os convida para apresentar aquilo que o reino de Deus é. Antes desse texto, Jesus reprova a avareza e a hipocrisia, quando ele chama que a hipocrisia é o fermento dos fariseus. Com isso, então, Jesus quer chamar a atenção dos discípulos, dizendo que o reino de Deus é melhor do que o reino desse mundo. Por isso, o convite de Jesus aqui é: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. O que Jesus quer mostrar para eles é que tudo que a riqueza, ou a busca pela riqueza, ou a hipocrisia, a religiosidade traz, é apenas aquilo que nós estamos enfrentando hoje no nosso tempo. Aquilo que o sociólogo observou e que o próprio Érico Veríssimo viu em muito tempo atrás. A ansiedade cresce a cada dia. Jesus está mostrando aos discípulos que essa ansiedade é fruto de um mundo que busca apenas prazeres passageiros. Jesus, então, vai dizer que nós precisamos mudar o nosso olhar. Como nós devemos olhar a vida de hoje, nos tempos de hoje? Como nós temos que ter a percepção das coisas de hoje? Então, o que Jesus diz é que nós deveríamos pensar mais no reino de Deus do que no reino desse mundo. Então, ele nos ensina que a preocupação com as riquezas deste mundo é apenas tolice. Tolice de pessoas que acreditam que a busca pela riqueza, ela trará toda a solução do mundo. Pessoas brigam, pessoas discutem, pessoas criam inimizades por causa dessa busca pela riqueza. Muitos se preocupam apenas em adquirir, em acumular bens. A grande briga hoje é exatamente isso. Aqueles que são pobres querem se tornar ricos. Aqueles que são ricos não querem jamais se tornar pobres. Daí nós temos uma busca desenfreada por cada dia mais dinheiro, por poder, adquirir bens, comprar isso e aquilo. E as pessoas ficam cada vez mais ansiosas. Jesus está dizendo: pare tudo, olhe os lírios do campo. Vejam lá, eles se vestem até melhor do que Salomão em toda a sua glória. Portanto, nós devemos confiar também em Jesus, ao Pai, que providenciou tudo ao lírio e pode providenciar tudo o que nós precisamos também. O convite de Jesus, então, é que nós não preocupemos em buscar riqueza desse mundo, mas buscar aquilo que é importante, que é o reino de Deus. Jesus, então, vai dizer que nós precisamos cuidar mais de nossa vida, cuidar mais da nossa vida com Deus do que das outras coisas. Ele vai dizer que Ele cuida mais de nós do que Ele cuida das flores. E se as flores Ele veste tão bem elas, por que Ele não vai cuidar melhor da gente? A Bíblia diz que quando Deus cria a humanidade, cria os homens, Ele diz que criou tudo muito bom. Porque Ele criou a imagem e semelhança dEle. Ao nos criar a imagem e semelhança dEle, Ele está dizendo que nós temos muito mais valor que toda a criação. Então Jesus está dizendo, se Deus cuida bem das flores e das aves, é claro que Ele vai cuidar melhor ainda de vocês. O ensino é claro, é Deus que providencia todo o nosso sustento. Devemos trabalhar? Sim, é claro. Devemos nos esforçar, fazer de tudo que está em nossas mãos, porque é isso que Deus exige de nós. Nós precisamos ir à luta, mas isso não pode tomar o lugar da nossa crença, da nossa fé, que Deus que providencia todas as coisas. Assim, o convite de Jesus é: dependa de Deus, vá à luta, trabalhe, vá lá, faça aquilo que é correto, mas dependa unicamente daquele que pode todas as coisas, que é Deus.
Jesus, então, ele diz, olha, ter ansiedade não é nada. Ter ansiedade, na verdade, você vai apenas acrescentar na sua vida doenças, vai acrescentar estresse, vai acrescentar chateações e outras coisas que nós sabemos bem, inimizades, por causa de discussões. Então, a ansiedade não traz nenhum bem para nós, só coisas ruins. Jesus, então, vai dizer aos discípulos, não permita que isso tome conta dos corações de vocês, mas o contrário. Olhe para Deus, olhe para o reino de Deus, que Deus, ele quis dar para vocês esse reino. Foi Deus que olhou para a humanidade, olhou para vocês e teve misericórdia. E mandou Jesus para morrer na cruz. Então, olhe para isso, porque Deus quis que vocês fossem os filhos dele. Por isso ele vai dizer, ó pequenino rebanho, vocês estão em procura de tanta coisa, mas lembre-se que o pouco, o mínimo é necessário. É apenas que vocês confiem naquilo que Deus tem para vocês no seu reino. Portanto, os cristãos, Jesus vai dizer, são herdeiros das riquezas do reino. Se nós somos herdeiros dessa riqueza, nós precisamos então lembrar a todos que a maior riqueza nós já temos. Nós não precisamos buscar riqueza nesse mundo ou acumular. Por isso ele vai dizer, vá lá, faça aquilo que eu chamei vocês para você. Doe os seus bens, vá lá, faça, ajude o outro. Veja que o outro, ele precisa de você. Então dá esmolas. O que Jesus está dizendo é que toda a riqueza que ele deu deve ser dividida. Assim como ele diz na oração do Pai Nosso, o pão é nosso. Se o pão é nosso, nós devemos dividir, ajudar aqueles que precisam. A nossa riqueza não pode ser apenas para nós, com o intuito de depender dessa riqueza e esquecer dos outros. Então o ensino de Jesus a prioridade ao reino de Deus. Sendo o reino de Deus, então a minha riqueza está com Ele. Eu não vou acreditar que a riqueza desse mundo é suficiente. Nesse tempo de tanta ansiedade, que nós olhamos para o mundo, olhamos para o nosso país e trazemos essa ansiedade para dentro do nosso lar, para dentro do nosso corpo, da nossa alma. Jesus nos convida a olhar os lírios do campo. Jesus nos convida a olhar as aves dos céus. E lembrar de que Jesus é dono de toda a riqueza, e que o Deus Pai é o dono de todas as coisas. E que, portanto, a nossa confiança tem que estar nele, e não nos homens, e não no reino desse mundo. Portanto, meus irmãos, sabemos que estamos vivendo dias difíceis, incertezas, dúvidas. Quantas coisas nós estamos passando nesse tempo. O que fazer? Está aqui a resposta. Pare um pouco. É agora que você está dentro da sua casa. Pare. Olhe os lírios do campo. Veja quanta beleza existe no reino de Deus. E que nós podemos desfrutar hoje e agora. Nós podemos fazer as nossas orações. Nós podemos meditar na Bíblia. Nós podemos ajudar o próximo. Nós podemos mostrar que somos um povo que acredita que a melhor coisa desse mundo é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então o que nós precisamos é colocar isso em prática. Então que hoje você saia um pouco, olhe ao seu redor e veja a beleza do lírio do campo, a beleza das coisas que Deus deu para você. Valorize, entregue-se a Deus e deixe Deus, então, tomar conta da sua família e deixe essa ansiedade de lado. Eu espero que essa mensagem traz para você a alegria, a paz necessária para você enfrentar as dificuldades que hão de vir, para você ficar tranquilo sabendo que Deus tem poder sobre todas as coisas. Que a paz do Senhor, a paz de Cristo esteja sobre você e sua família.